Olá a todas e todos, meu nome é Paula Vermeste, eu sou professora de História da Arte da Unesp, do campus de Presidente Prudente, e este é o curso de extensão de Introdução à História da Arte que nós estamos fazendo durante esta quarentena. Espero que todos estejam dentro do possível bem, estamos todos juntos na luta contra a propagação do coronavírus. O tema de hoje, nós estamos fazendo alguns estudos introdutórios sobre arte cristã, aproveitando a Semana Santa, e o tema de hoje é uma escultura que ficou extremamente célebre, que se chama A Pietà, de Michelangelo Buonarroti, escultor, pintor e arquiteto italiano, que é um dos artistas mais famosos da história da arte mundial. Aqui vocês veem uma foto do conjunto em mármore que se encontra numa das entradas da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Essa escultura foi realizada por Michelangelo em 1499. Ela tem ao todo aproximadamente 2 metros de altura, com a base, e o conjunto hoje está protegido por vidros anti-bala, enfim, ele fica resguardado porque já sofreu ataque de vandalismo. Já aconteceu da Pietà quase perder o braço, enfim. Lembrando vocês, nós falamos isso na aula passada, que neste curso nós não entramos em questões de fé. Se você é ateu, se você é agnóstico, se você é crente, se você não é crente, qualquer que seja a sua religião ou credo, você é bem-vindo aqui. Nesta aula, nós vamos falar sobre alguns aspectos de teologia católica para nós entendermos como Michelangelo fez esta obra, ok? Mas todos se respeitando, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, enfim. Algumas questões teológicas, de fato, elas são debatidas por teólogos, pastores, por padres há muitos séculos, então a gente não vai entrar nessas questões. Mas o que nós precisamos saber a respeito deste conjunto de mármore? Um pouquinho mais de perto, o conjunto da Pietà. Mais de perto ainda. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente que esta é uma das obras da juventude de Michelangelo Buonarroti. Sim, isso é muito incrível. Esta obra o artista fez na casa dos 20 anos, 22, 23 anos. Pois é. A primeira grande obra de Michelangelo é o Davi, que se encontra na Academia de Florença, obra por demais conhecida. A segunda grande obra é a Pietà, esta que vocês veem na foto. E para nós isso é muito importante porque é Michelangelo, muito jovem, chegando em Roma e recebendo sua primeira grande encomenda na corte papal. Então, é um artista que está começando a sua carreira, ele quer provar o seu valor, e este valor é um valor interessante para a gente pensar, porque quem é Michelangelo? Michelangelo é alguém, é um artista que tem um projeto. Mais do que um projeto, ele tem uma missão, a saber, fazer a escultura italiana ser tão grandiosa quanto a escultura antiga, a escultura greco-romana. Este projeto Michelangelo levou por toda a sua vida. Ele teve uma vida longa para o seu século. E ele ficará famoso também por uma obra que ele não gostou de fazer, que é a Sistina. Eu posso voltar nisso depois. Michelangelo não gostava de pintar, ele queria esculpir. E ele se forma na Florença do final do século XV, que é uma Florença de grandes artistas e grandes debates intelectuais. Ele foi discípulo de Domenico Ghirlandaio, que é um artista que trabalhou na primeira fase da Capela Sistina. A Capela Sistina é um anexo no Vaticano que foi construído pelo Papa Sisto IV para que os ofícios papais fossem realizados enquanto a Basílica de São Pedro estava em obras. Então, historicamente, São Pedro foi crucificado,
e foi sepultado nos arredores de Roma, para além do rio Tibre. Neste local do sepulcro, que hoje está na tradição, você tem um túmulo, foi construído um templo. Esse templo ele foi reformulado várias vezes a partir a gente tem alguns estudos históricos sobre, a partir da documentação, como a Basílica de São Pedro foi mudando ao longo dos séculos, até ela chegar nessa formatação que ela se encontra hoje. E, então, no final do século XV, como eu dizia para vocês, o Papa Sisto IV, que era um grande humanista, ele resolve, a Basílica está em obras, ele resolve fazer uma capela. Ele contrata alguns dos grandes artistas da Itália daquele momento, e um deles é Domenico Ghirlandaio, outro será Sandro Botticelli, Pietro Perugino. É a primeira fase da decoração da Capela Sistina. A segunda e a terceira fase da decoração desta capela ficará a cargo de Michelangelo, depois da Pietà. E a história da Pietà é que Michelangelo recebeu uma encomenda de um cardeal francês de um tema que era muito comum na pintura do século anterior e de sua época, na arte dos chamados pintores flamengos. Eu já citei para vocês, na aula de técnicas artísticas, esses pintores, que eram pintores das cidades do chamado Ducado da Borgonha. Essa unidade política, ela correspondia à Bélgica, Holanda, uma parte da França, uma parte da Alemanha. Principais cidades, Antuérpia é uma dessas cidades, Liege é outra dessas cidades. E esses artistas dessas cidades de mercadores, que eram muito importantes, eles dominavam o mercado artístico do século XV. Então, se você for atrás da arte flamenga, você vai encontrar muitas cenas de deposição da cruz, ou seja, cenas que mostram Jesus, o corpo morto de Jesus, sendo retirado da cruz. Muito comum também cenas do Calvário, ou seja, da crucificação, de cenas da Paixão de Cristo, mas no Calvário e na deposição, esses artistas flamengos criaram uma tradição de seguir um evangelho em específico, que é o Evangelho de São João. Eu também citei na aula passada as diferenças entre os evangelhos a respeito da Paixão de Cristo, e uma das diferenças fundamentais é que o Evangelho de João diz que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, estava presente no local de execução e morte de Jesus, que ela acompanhou tudo. E, inclusive, João diz que ele estava junto, que ele foi testemunha ocular do seguinte fato, que Jesus na cruz teria dito a João, filho, falou para Maria e depois para o discípulo, mulher, eis aqui o teu filho, e para o discípulo, eis aqui a tua mãe. Ou seja, ele entregou a responsabilidade pela sua mãe para o discípulo. Foi um dos últimos atos de Jesus e é um ato que deu origem a uma série de discussões teológicas. E o século XV foi um século que então se fixou nessa ideia do sofrimento de Maria no Calvário. Os artistas criaram essa relação entre Maria e o crucificado para dizer do sofrimento, da perda. E aqui nós entramos nesse terreno onde Michelangelo fez as suas reflexões. Se vocês forem, então, atrás dessas telas dos artistas flamengos, vocês vão observar que existe choro, que existe sangue, que existe uma descrição detalhada desse sofrimento. E Michelangelo aqui nos mostra a mãe e o filho. A mãe tem um rosto sereno e o corpo de Jesus cai no colo da Virgem e esse braço sem vida, do corpo sem vida, que cai no tecido. Então, ao invés dos pintores, de fazer como os pintores flamengos,
que se focavam no sangue, no sofrimento, nas lágrimas, Michelangelo preferiu tratar da dor extrema que é interna. Então, nós estamos diante de uma mãe que perdeu seu filho. Uma mãe que amou e cuidou e respeitou o seu filho. E que viu esse filho morrer de um jeito horrível, sendo inocente. Mesmo para quem não é cristão, mesmo para quem não é católico, o tema da Pietà Vaticana de Michelangelo nos comove muito. E aqui eu queria fazer uma reflexão a vocês, porque as notícias que vieram a respeito da pandemia nos deixaram muito tristes e consternados, porque o luto não pode ser vivido. As pessoas não podem se despedir de seus entes queridos. Isso tudo é muito triste. Eu queria então que a gente fizesse uma reflexão sobre a importância da vida e eu queria dedicar essa fala a todos os familiares das vítimas do coronavírus no mundo. E em especial os familiares que estão enfrentando isso, familiares, amigos, cônjuges, filhos, netos, aqui no Brasil. Eu acredito que esta obra de Michelangelo, ela tem um poder emocional incrível, porque ela fala do sentimento de empatia diante do sofrimento que nós temos, né? Do sentimento de empatia diante do sofrimento extremo. Do sentimento de empatia com o luto, a piedade, que é algo que muitas vezes nós deixamos de exercer no nosso cotidiano. Michelangelo refletiu muito sobre essa relação mãe e filho. E eu acredito que a sua piedade, a sua pietà, é tão comovente para nós por isso. Não há desespero no sofrimento extremo. Há uma dor contida e há um luto sereno. Todas as fotografias que nós temos da Pietà mostram a perfeição técnica de Michelangelo ao esculpir mármore. É algo que nos deixa sem palavras. Temos aqui músculos, veias, ossos, o corpo humano, que é essa criação divina por excelência. Michelangelo retomará isso na Capela Sistina, no teto da Capela Sistina. No Gênesis, a criação mais suprema de Deus é o ser humano. E isso dá ensejo a uma leitura muito particular de Michelangelo do Gênesis, mas nós podemos observar que essa leitura ela começa aqui na Pietà. Essa reflexão de Michelangelo em relação à divindade da criação e do corpo humano. Nós aqui citamos Giorgio Vasari, que era um artista, também ele, pintor e arquiteto, que em 1555 publicou As Vidas dos Mais Excelentes Pintores e Arquitetos. Nós temos no Brasil a tradução desse livro pela editora Martins Fontes. Mas vocês também encontrarão algumas vidas traduzidas em dissertações e teses que foram defendidas no Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp ao longo dos anos. O maior especialista em Michelangelo no Brasil foi meu orientador, professor Luiz Marques, que defendeu a sua tese de docência também no Instituto a respeito de Michelangelo e sua obra. O professor Luiz fez uma tradução e um comentário das vidas de Vasari. Vasari publica a segunda edição em 1568, Revista Ampliada das Vidas. Essa segunda edição nós não temos tradução para português ainda, integral. Para quem lê italiano, Vasari está disponível para download gratuito no site da Fundação Memofonte, que é uma fundação que foi criada pela professora Paula Barocchi, que era professora titular da Universidade de Pisa,
recém-falecida, e que dedicou a sua vida à divulgação dos estudos do Renascimento. Então, se vocês também lerem um pouco de italiano, vocês podem ler os textos da professora Barocchi sobre Michelangelo, que estão no site da Fundação Memofonte. Na vida de Vasari, o Vasari conta que Michelangelo se esforçou muito para estudar anatomia para fazer a Pietà, e que ele chegou à excelência nesse estudo. E que ele ficou muito satisfeito com o resultado. Nós podemos imaginar o orgulho do jovem artista quando ele entregou a obra. E Vasari conta que, uma vez estando perto da obra, Michelangelo viu um grupo que falou que essas pessoas estavam conversando, não o conheciam, não sabiam que ele era o artista responsável pela obra. E uma pessoa perguntou às outras: essa obra maravilhosa é de quem? E alguém teria respondido: o nosso Golbo de Milão, um escultor de Milão. Michelangelo teria ficado muito irritado com isso, com razão, e à noite, sorrateiramente, com uma lamparina, uma luzinha, que o Vasari diz isso, é um lampiãozinho. Ele foi até a Basílica, conseguiu entrar, e ele assinou no peito da Virgem. Vocês estão vendo aqui a faixa que corta o peito da Virgem? Michelangelo Buonarroti de Florença fez, para ninguém duvidar da autoria. Michelangelo, então, se identifica como florentino, ele se coloca na tradição dos grandes artistas florentinos, uma tradição que começou um século antes. Nós estamos falando de Lorenzo Ghiberti, que fez as portas de bronze do batistério, estamos falando de Donatello, que deixou lindas esculturas, o Davi e tudo mais. Então, eu, Michelangelo Buonarroti, sou um artista de Florença, eu não quero que ninguém tenha dúvidas de que tradição a Pietà Vaticana vem. De que século de discussões e de conquistas, de trabalhos árduos nas oficinas, ela descende. Então, assim, essa historinha que o Vasari conta já mostra pra gente um outro aspecto da personalidade de Michelangelo, que é a força do seu caráter. Além dele ter uma missão, ele não desiste dessa missão, mesmo com condições muito desfavoráveis. Em alguns momentos, Michelangelo aparece como uma pessoa, inclusive meio rabugenta, mal-humorada. Imaginamos a quantidade de sofrimento e de trabalho que ele teve para fazer a sua obra, e talvez da solidão e da incompreensão que ele sentisse. Mas aqui ele assinou, ele deu o recado dele, não é? As fotos da Pietà Vaticana sempre são esplendorosas. E nessa aqui aparece um outro problema do conjunto que o Vasari também faz menção. Algumas pessoas reclamaram da juventude de Maria, da Maria da Pietà Vaticana. Ela seria muito jovem e ela parece filha do filho, enfim, né? Ela não envelheceu, essa Maria. E aqui, Michelangelo está fazendo referência a um dos seus grandes ídolos. Michelangelo tinha uma admiração extrema pelo poeta Dante Alighieri, também já citado no nosso curso. Nós começamos o nosso curso com ele está sempre comigo nas aulas, né, nas gravações. No Paraíso da Divina Comédia, que Michelangelo leu, a gente sabe que Michelangelo vai passar o resto da vida lendo a comédia. Dante diz que a pessoa mais próxima de Jesus é Maria, que os dois se parecem, que o rosto de Maria parece com o rosto de Jesus. E ela aparece para o poeta, numa visão do paraíso, muito jovem, porque ela não pecou. Vasari, ele também cita essa explicação de Dante, que Maria não teria envelhecido porque ela não teria pecado. E essa semelhança entre os rostos, então, é evidenciada por Michelangelo aqui. Ele está citando Dante Alighieri. Outra foto esplendorosa do conjunto, né? Parece que
Parece que o mármore tem vida. É uma foto mais rara das costas da Pietà. Vocês vejam a perfeição, né? Até onde o espectador não vê. Michelangelo se preocupou em representar perfeitamente o tecido, mais de pertinho aqui o rosto da Pietà. O professor Luiz, na sua tese de docência, ele fez um estudo sobre esse motivo do braço, o braço pendente do Cristo da Pietà Vaticana. Aqui o rosto de Jesus também é uma foto mais rara, né? E esse motivo do braço pendente, ele vai aparecer nos séculos seguintes em várias obras de grandes artistas. Nós vamos falar deles ao longo do curso, então guardem essa questão do braço pendente e do conjunto da Pietà Vaticana. Aqui mostrando para vocês os detalhes, Michelangelo ficou muito famoso como escultor por conta da perfeição das mãos, dos braços e dos pequenos detalhes, como os pés de Jesus. Nós voltaremos a falar de Michelangelo no nosso curso. Espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!